Bom dia, queridos amigos. Estamos ao vivo nesse momento aqui, 6 e tanto da manhã, terceiro dia dessa jornada de 10 dias de oração. E você é nosso convidado a cada manhã. Cada manhã temos um pastor, amigo, convidado. E hoje eu quero saudar um brother do coração, servo de Deus, ministerial, lá na Associação Paulista Sudeste, pastor Wanderson Assunção. Quero orar por sua vida, pastor, e por cada pessoa, e que Deus te use mais uma vez nessa mensagem, ok? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que já estamos vivenciando nessa manhã, impressões de fortalecimento, de comunhão, de poder no Senhor. Tua palavra, ela nos garante capacitação para vencer o mal, para vencer nossas tendências ruins, para vencer o inimigo e para vencer também no cumprimento da tua obra. Nós agora colocamos nas tuas mãos, mais uma vez, a vida do pastor Wanderson Assunção, um vaso escolhido, um instrumento escolhido do Senhor, que o Senhor o use mais uma vez e que bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, seu ministério, sejam renovadas. Fala conosco, estamos aqui para ouvi-lo em Jesus. Nós oramos. Amém, Senhor. Contigo, amigo, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Crisley, bom dia a todo mundo aí em Nova York, cada um num lugar. Que alegria poder falar com vocês. Tem gente aqui, um ou outro pela foto, pelo vídeo, revendo. Que bom, viu? Deus abençoe vocês. Estou muito feliz, pastor, pelo convite. Eu já tenho esse povo aqui como pessoas do coração. Não apenas, como Paulo dizia, para os crentes em Romanos, né? Eu tenho muito desejo de estar com vocês. Hoje eu posso dizer que eu já estive, né? Desfrutando de bons momentos aí. Fui muito abençoado de estar pertinho de vocês. E nesses dias de oração, de comunhão, olha que coisa linda, né? Estamos fisicamente distantes, tem gente que está a caminho do trabalho, tem gente que está em casa, mas a beleza do Evangelho, a beleza do poder de Deus, é essa conexão que Deus é capaz de fazer entre nós. Longe, mas perto dele. E Deus nos conecta pertinho também uns dos outros. Que alegria! E nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu quero começar contando uma experiência. No ano de 2015, nós estávamos terminando uma semana de oração numa igreja ali próximo a Porto Alegre, em Canoas. E naqueles dias, durante a semana, houve muitos temporais na região metropolitana de Porto Alegre, e causando enchentes, muitos danos às pessoas. E no sábado pela manhã, estávamos terminando a semana de oração, e a igreja foi convidada e convocada a fazer uma ação social na parte da tarde. Nós fomos numa rua, numa cidade próxima a Porto Alegre, que chama Esteio. E essa rua, toda ela foi afetada pelas águas. As águas chegaram a cerca de mais ou menos 1,5 metro de altura. Então, assim, foi um caos para as pessoas que viviam ali. E nós fomos ajudar especificamente uma família. Era uma moça, essa moça fazia faculdade junto com uma jovem adventista. E ela compartilhou o drama dela com essa jovem adventista. Olha, a água chegou a mais de 1,5 metro dentro de casa, nós praticamente perdemos tudo, todo o estoque de comida, era uma família que não tinha tantas condições assim, enfim, nós fomos lá para ajudar. E chegou um batalhão da igreja, mais ou menos 50 pessoas. E quando nós chegamos lá, o pai da jovem nos recebeu, e nós percebemos que ele nos recebeu de certa forma assim estranho, com uma cara assim fechada, e a gente não conseguia entender, porque, poxa, nós viemos aqui, né, para ajudar, nós viemos aqui para colaborar. Esse também é o trabalho da igreja, servir.
e aquele homem olhava para a gente meio atravessado, com a cara fechada. Mas, enfim, nós pedimos permissão, entramos dentro da casa, aquele caos, aquela sujeira, e começamos a fazer o trabalho. Primeiro, tentando salvar, né, e tirando aquilo que ele disse assim para a gente: olha, isso aqui nós vamos reaproveitar. Televisão, algumas roupas, alguns eletrodomésticos, enfim, essas coisas assim. E nós tínhamos que tirar tudo da casa, porque estava um caos. E era uma casa do fundo, tinha duas casas no quintal, né? No terreno. Uma casa na frente, uma atrás, eles viviam na parte de trás. E nós perguntamos assim para ele: aonde nós vamos colocar essas coisas aqui? Ele falou: olha, vocês vão colocar na casa da frente. E nós começamos a levar as coisas para lá. E quando eu entrei, eu fui um dos primeiros a entrar. Quando eu entrei na casa, eu observei assim que tinha uns 2, 3 irmãos que olharam para mim espantados. Eu falei assim: o que eles viram? E quando eu olhei, eu também fiquei assim, de certa forma, um pouco estarrecido com a cena que eu vi. Era uma cena impressionante. Tinha mais ou menos de 50 a 70 imagens de escultura dentro daquela casa. E eu pude perceber que ali era um enorme altar, e nós descobrimos que este homem, ele era espírita, ele era pai de santo, e aquele lugar era o lugar onde ele realizava todo o seu trabalho. Ali é onde ele invocava os espíritos. Ali era um lugar de adoração. Há muitas imagens que representavam espíritos, representavam, nós poderíamos dizer assim, a representação de deuses, a representação de espíritos. E aquilo mexeu muito comigo porque me trouxe de uma forma muito mais intensa a realidade da idolatria no mundo que nós vivemos. Muitas vezes a gente pensa que idolatria foi coisa do passado, mas idolatria é coisa do presente. E eu comecei a pensar também que muitas vezes nós achamos que idolatria é algo de pessoas que não são cristãs. Mas eu chego à conclusão de que idolatria é coisa que faz parte do crente também. E o pior de tudo é quando a idolatria faz parte da nossa vida. Há um texto que está em Isaías, no capítulo 2, verso 8, e Deus vai revelando ao profeta a realidade do seu tempo. Então, Isaías é chamado a ser um profeta. Esse chamado, de uma forma muito mais específica, vai estar no capítulo 6 de Isaías. Mas aqui no capítulo 2, no verso 8, olha o que Deus revela. Deus abre os olhos do profeta, daquele homem. E aqui, Isaías vai entendendo o seguinte, verso 8. A sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam, ou seja, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Então, Deus está revelando ao profeta o maior de todos os pecados do povo, e não era o povo pagão, era o povo de Deus. E o povo de Deus estava com o coração voltado à idolatria. E você sabe muito bem que a idolatria, nos tempos antigos, do Antigo Testamento, Novo Testamento também, poderíamos dizer assim, a idolatria era centrada no culto a deuses, as imagens, elas faziam parte, né? Você visualizar o ídolo. Então, ou seja, o ídolo, ele era crucial no ato de adoração dos deuses, né? E nós temos vários textos bíblicos que vão nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema. Olha que coisa interessante, eu estava estudando um pouquinho para a gente entender essa questão da idolatria, né, dos ídolos do passado. Então, por exemplo, o ídolo, né, no Antigo Oriente Próximo, ou seja, desde os tempos egípcios para os tempos posteriores, né, ao período de Israel, por exemplo, a formação do povo de Israel, os tempos dos profetas e assim por diante, acreditava-se que o espírito de um Deus, olha que interessante, o espírito de um Deus
ele vivia numa imagem, ele vivia em qualquer estátua de um deus, ou seja, as pessoas construíam, né, eles acreditavam lá num deus Baal, por exemplo, então eles personificavam o Baal através de uma imagem, e eles acreditavam, então, que o espírito de Baal habitava dentro desta imagem deste Deus. Ou seja, esta imagem de Baal, a imagem da deusa Astarote, a imagem da deusa Afrodite, e assim por diante, até os deuses nos tempos do Novo Testamento. Então, funcionava esta imagem como se fosse um tipo de uma representação, ok? Era uma representação ou um substituto do Deus onde quer que esta imagem fosse colocada. Acreditava-se também que os reis, né, e por isso muitos imperadores, muitos reis se auto-intitulavam Deus, por quê? Porque esse rei, ele se considerava uma representação, como se ele fosse a imagem, a representação de um Deus. Que coisa interessante, né? Então, veja, Ellen White, em um dos seus textos, Patriarcas e Profetas, na página 88, olha o que ela fala sobre idolatria. Só que ela fala sobre idolatria se referindo ao contexto do profeta Elias, mas ela está falando uma aplicação para o contexto dos períodos em que ela viveu para cá, e ela diz assim: o século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, ela está dizendo, pode não haver nenhuma imagem sobre a qual os nossos olhos vão repousar, como repousavam os olhos das pessoas no passado. Contudo, ela diz, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. E aí ela menciona, ela traz aqui alguns exemplos daquilo que pode se tornar os deuses modernos para os nossos dias. Então ela diz assim, riquezas, fama, os prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. E ela termina dizendo o seguinte: multidões têm uma errônea concepção a respeito de Deus e dos seus atributos e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como o estavam servindo os adoradores de Baal. Isso aqui mexe demais com a gente. Porque Ellen White está dizendo o seguinte, que idolatria não é um pecado apenas daqueles que não conhecem a Deus, mas idolatria é um pecado do povo de Deus. Idolatria é um pecado que pode ser do povo de Deus, não porque nós construímos uma imagem, porque nós temos a imagem de um santo em casa, e nós nos inclinamos diante deste santo, mas Ellen White está dizendo que os deuses que nós servimos, isso é muito mais perigoso. Porque a idolatria do passado tinha muito a ver exatamente com este aspecto visível do ídolo, só que a idolatria de hoje ela é mais perigosa, porque não existe um ídolo visível, mas este ídolo, ele tomou posse do nosso coração. Há um texto bíblico que eu quero ler com vocês também, está no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 14. Eu quero ler com vocês. Se vocês quiserem anotar esse texto aí, e depois vocês fazerem uma leitura um pouquinho mais detalhada, né? Ezequiel, no capítulo 3, ele diz assim, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, os versos 3 e 4, diz assim: Filho do homem, estes homens, ele está se referindo ao verso 1, que eram as autoridades de Israel, diz assim, filho do homem, estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ou seja, Deus está revelando ao profeta que a idolatria começa no coração do ser humano. A idolatria é gerada dentro do nosso coração e nós somos aqueles que escolhemos
A idolatria ou não, e veja o que ele está dizendo. Estes homens erguem ídolos em seus corações, ou seja, a idolatria começa no meu coração. A idolatria começa no seu coração. Os ídolos modernos, eles começam dentro do nosso coração e nós construímos. E o grande perigo é porque são coisas que, às vezes, elas não são perceptíveis aos nossos olhos e à nossa consciência. Como Ellen White está dizendo aqui. A questão, por exemplo, da riqueza. Tudo pode se tornar um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa. O dinheiro, uma profissão, uma pessoa, uma ideologia, uma forma de você pensar pode se tornar, porque, ou seja, o conceito de idolatria, ele tem que ficar claro para a gente. Qual que é o conceito de idolatria? O conceito de um falso Deus, por exemplo. Ou seja, o falso Deus é qualquer coisa que ela se torna central na sua vida. Ok? E ela é tão central na sua vida, esse ídolo, e essa idolatria é tão central na sua vida, que você pensa assim, se eu não tiver isso, é difícil viver. Então, o ídolo, ele toma uma posição de controle. Ele está no aspecto central do teu coração, ele toma controle da tua vida, ele toma controle dos teus pensamentos, toma controle das tuas decisões, toma controle das tuas vontades. E você é tão controlado e ele é tão central, esta coisa ou esta pessoa na sua vida, que você é capaz de gastar recursos, gastar o seu tempo, gastar as tuas habilidades naquilo, as tuas energias de uma forma apaixonada. Seus recursos e as suas emoções. Então, o ídolo, olha que coisa preocupante e séria, o ídolo é qualquer coisa que você vai dizer assim, se eu tiver isso aqui na minha vida, eu vou entender que agora eu terei sentido. E a ausência do ídolo significa ausência de sentido para você. A irmã Renata, ela orou assim, Senhor, eu decidi ser feliz. Só que a centralidade da felicidade não está nos ídolos deste mundo, ou seja, nas coisas do mundo. A nossa felicidade está numa pessoa que se chama Deus. Porque a partir do momento que eu decido ser feliz pelos deuses modernos, é uma felicidade muito superficial e falsa, porque os deuses modernos passam. Então, por exemplo, eu me lembro que no ano de 2008 teve a grande crise financeira, né, nos Estados Unidos, por exemplo, homens perderam fortunas da noite para o dia e teve gente que tirou a própria vida. Ou seja, perdeu o ídolo. Tem gente, irmãos, que o ídolo, olha que coisa para a gente pensar, há pessoas que fazem coisas de Deus o ídolo. Não Deus, mas faz as coisas de Deus. Tem gente que faz as coisas religiosas um ídolo, mas não Deus, mas algo religioso. Tem gente que faz o seu ídolo uma posição dentro da igreja, um cargo dentro da igreja. E quando essa pessoa perde o cargo, ela perdeu o ídolo, tudo perdeu sentido. Aí ela começa a pensar assim, ir para a igreja perdeu sentido. Igreja perdeu sentido. Eu perdi tudo aquilo que eu tinha. O que eu tinha um cargo da igreja, agora eu não tenho, acabou tudo. E ela não vê mais sentido na vida religiosa. Ela não vê sentido em estar em comunhão com os irmãos na igreja. E ela se afasta. E ela se apostata. Porque ela não vê sentido. Porque Deus não era o Deus da sua vida. Mas eu quero terminar lendo 2 versos para vocês. Salmo 115. Salmo 115, olha o que diz. Verso 2 em diante. Diz assim: Por que, perguntam as nações, onde está o Deus deles? Verso 3. O nosso Deus está onde? Nos céus. E pode fazer tudo o que lhe agrada.
Só que presta atenção a partir do verso 4. Aqui o salmista agora, ele vem fazendo um paralelo entre Deus e ídolos. Deus e ídolos. Então ele está dizendo o seguinte: Deus está num lugar excepcional, Deus está no céu, Deus está nas alturas, e Deus faz tudo o que lhe agrada, Deus pode todas as coisas. Agora ele fala sobre os ídolos, ele diz assim: os ídolos deles, que é feito de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Olha aí. Verso 5. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. A tolice do ser humano é chegar a centralizar a sua vida naquilo que não existe, naquilo que não tem vida. Eu quero que você imagine pessoas que se inclinavam diante de imagens que tinham o rosto, tinha olhos, tinha boca, tinha ouvido, tinha nariz, tinha olhos, mas não podiam ver o adorador inclinado diante dele, a imagem. O adorador falava, o adorador clamava aquele Deus, mas a Bíblia diz assim que esse Deus tinha boca, mas não podia falar. Esse Deus tinha ouvido na sua imagem, mas ele não podia ouvir o clamor do povo. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, aonde imperceptivelmente nós estamos fabricando ídolos no nosso coração, substituindo Deus por coisas passageiras, e nós colocamos toda a nossa dependência nestes ídolos modernos. E a gente se afasta de Deus. E nós tiramos Deus da jogada. E Deus não se torna aquele que está no centro, aquele que governa. Agora vem o maior problema da idolatria. Porque o maior problema da idolatria é um grande problema você adorar deuses. Mesmo que seja de uma forma intencional, consciente ou não. E a estratégia do diabo hoje é essa. É nos levar a adorarmos deuses sem nós termos essa consciência clara de que aquilo se tornou um ídolo para a gente. Só que o maior problema vem agora, no versículo 8, quando o profeta diz assim, ó, tornem-se como eles, ou seja, tornem-se como o Deus, como o ídolo, aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Ou seja, há um princípio estarrecedor no texto bíblico que diz assim, que as pessoas, olha esse princípio que você precisa entender, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Guarda isso no teu coração. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E o princípio da idolatria está aqui, ó. Deus está dizendo, Deus está falando de uma forma tão clara o seguinte, tornem-se parecidos com os ídolos, aqueles que fazem e aqueles que adoram. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer que o mesmo problema que existe dessa limitação, entenda isso aqui, ó, essa disfunção sensorial que existe no ídolo, ok? Essa limitação sensorial, porque o ídolo não pode sentir cheiro, ele não pode ouvir, não pode falar. Deus está dizendo que isso vai acontecer de uma forma espiritual para aquele que constrói ídolos no seu coração. A insensibilidade para com as coisas de Deus. Deus está dizendo o seguinte, que o idólatra, ele vai se tornar cego. Mas que cegueira é essa? É a cegueira espiritual. O idólatra, ele não vai ouvir, mas ouvir o quê? Ele não vai ouvir a voz do Espírito Santo. O idólatra, ele tem boca, mas ele não vai conseguir proclamar aquilo que ele tem que falar. O idólatra, Deus vai falar com ele, mas ele não vai ouvir. Por quê? Porque ele se tornou igual ídolo. É o que a palavra está dizendo. Então, por isso que muita gente, Deus está falando por meio da palavra, e esta pessoa, ela não consegue ouvir o que Deus está dizendo,
Porque ela não tem um coração sincero, porque o coração dela é idólatra. E ela se tornou igual ao Deus, que não pode ouvir Deus falar. Aí nós lemos a Bíblia pela manhã e parece que a Bíblia não tem mais efeito, pastor Cris. A Bíblia não gera impacto espiritual. Por quê? Porque o nosso entendimento, ele não existe mais. Os nossos olhos não conseguem enxergar mais a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Vocês estão orando, né? As irmãs oraram pelo poder do Espírito Santo, oraram pelo derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos também orar, Senhor, elimina do nosso coração os ídolos que imperceptivelmente nós construímos, porque o nosso coração precisa ser inteiramente teu. Deus criou você, irmã Paula, para você não se parecer com os ídolos desse mundo. Marcelo, Deus nos criou para a gente se parecer com ele. É aqui que eu quero terminar com vocês, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Que essa é uma das grandes belezas do Evangelho. Porque Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra vai dizer assim, olha o que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há duas palavras importantes que eu quero deixar para vocês nesse texto. Façamos o homem à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Quando o narrador bíblico escreve esse texto, trazendo aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está querendo dizer que a ênfase de Deus aqui é que a humanidade criada por Deus deveria estar mais próxima do que as outras criaturas. A imagem, olha que interessante. Essas palavras imagem e semelhança, elas são usadas apenas com referência ao ser humano. Ou seja, só nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora, o que significa quando o autor bíblico, Moisés, escreveu e Deus falou, façamos o homem à nossa imagem? O que significa a palavra imagem? Olha que interessante, a palavra imagem significa estátua. A palavra imagem, ela é para expressar alguma coisa. Ou seja, vamos lá, vamos entender. Deus está dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher como uma estátua. Ok? Lembra que eu falei do ídolo? O que o ídolo era no Antigo Testamento? Uma estátua. E o ídolo, no Antigo Testamento, aquela estátua, ela representava o Deus. Deus está criando o ser humano, Júlia, criando eu e você como uma estátua para representar quem nesse mundo? Ele. Ou seja, nós somos a representação e o ser humano foi criado para ser uma representação, Adão e Eva, uma representação fiel e adequada de Deus. Que coisa linda! Ou seja, Adão e Eva deveriam ser uma expressão de Deus, porque Deus habitava neles. Então, o ser humano, como habitação de Deus, tem que representar Deus. Quando o ídolo habita em mim, eu serei a representação do ídolo. Quando o meu coração está cheio de idolatria, eu serei uma representação da idolatria desse mundo. Mas quando Deus habita em mim, eu vou ser uma representação de Deus, a imagem de Deus. Eu vou ser esta expressão, ainda que deteriorada pelo pecado, mas o mundo ainda verá em mim e em você a representação de Deus. A imagem deve possuir vida do ser representado. E o que é a palavra semelhança? A palavra semelhança, ela significa correspondência. A palavra semelhança, ela está aqui para dizer o seguinte, vocês não são deuses, mas vocês se parecem comigo.
A palavra semelhança, ela tem a ver com sombra. Imagine a sombra de Deus, imagine a sua sombra. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós fomos nascidos de novo em Cristo Jesus. Paulo disse assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que tem a ver a nova criatura? Tem que ver com a nossa nova identidade. Então, a nossa nova identidade é de nós sermos a imagem e a semelhança de Jesus. Que coisa maravilhosa. O ser humano, gente, para pensar comigo, o ser humano não tem condições de construir algo, por isso que Deus ele condena a idolatria. E olha que interessante, Gênesis no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, Deus não apenas condena a fabricação de imagens dos deuses pagãos, mas dele mesmo. Porque o ser humano, na sua grande capacidade, inteligência de fazer coisas extraordinárias, nós não somos capazes de construir algo que possa representar na realidade a imagem de Deus. Eu estava em Nova York. Nova York é uma cidade que tem construções assim fantásticas, né? A gente fica olhando aí as obras, a gente fica vendo assim, poxa, como é que o ser humano é capaz de fazer isso? Como é que a engenharia é capaz de construir prédios tão altos? Como é que um arquiteto pode bolar, criar algo tão bonito? A gente fica impressionado. Só que todo o dinheiro do mundo, toda a capacidade de inteligência do ser humano não é capaz de criar uma obra que vai representar a imagem e semelhança de Deus. Agora, Deus pode criar aquilo que pode representá-lo nesse mundo. O que é? Não é aquilo que é feito pelas mãos humanas, é aquilo que é feito pela mão de Deus. Deus criou eu e você para representá-lo nessa terra. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa identidade. A razão do batismo não é para ser membro da igreja. A razão do batismo não é porque eu quero ser uma pessoa melhor. A razão do batismo é o retorno, é o caminho de volta. É o caminho de volta para onde? É o caminho de volta para o Éden, né? E Apocalipse fala sobre isso, capítulo 21 e 22, é o retorno. É o retorno à árvore da vida, é o retorno àquilo que Deus projetou desde o início, desde o princípio. E nós estamos caminhando de volta, nós estamos nesse retorno. E a cada dia o Espírito Santo está fazendo em você uma obra extraordinária para você ser a imagem, a semelhança de Deus, para você ser essa cópia de Deus, para você ser essa cópia de Jesus, para você ser, mesmo sendo pecador e pecadora, a expressão de Deus na terra. Porque Deus quer revelar a Ele mesmo ao mundo. Que coisa maravilhosa, através de quem? Através de você, irmã Renata, de você, Celinha, de você, irmã Lourdes, do Marcelo, da Mazinha. Olha que coisa linda. Então, que você viva 2023 assim, sabe? Na certeza de que você é o templo do Espírito Santo, mas que você tem que refletir algo. E não vale a pena a gente refletir nós mesmos, porque nós somos seres caídos, a gente tem um monte de defeito, né? Mas que reflitamos, que sejamos a expressão máxima de Jesus. Amém? Isso é ser missionário, lembre-se. Ser missionário não é só quem dá estudo bíblico, mas ser missionário é quem é a sombra de Deus no trabalho, com os vizinhos. Ser missionário é quem expressa fielmente e adequadamente quem Jesus é. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Você deseja isso? Se você quer, eu vou orar por você. Feche os olhos, Pai querido.
É lindo demais lermos a palavra e saber que estamos num processo de reconstrução, e quem reconstrói é Deus, reconstruindo em nós imagem, semelhança, essa representação, essa sombra, colocando em nós o caráter de Cristo, porque nós precisamos não nos parecer com os deuses do mundo. Então, hoje pedimos que o Senhor venha quebrar, eliminar a idolatria que há em nosso coração. Os ídolos que nós construímos, mas que o Senhor seja o centro da nossa vida, seja o governante, e nós sejamos a estátua que vai revelar, não nós mesmos, mas revelar Jesus. Que a nossa vida seja cheia da tua presença, que o dia de hoje seja uma grande bênção. Hoje é sexta-feira, já estamos nos preparando para o sábado. Amanhã queremos glorificar o teu nome. Mas toma a nossa vida em tuas mãos, atenda os pedidos que foram feitos aqui hoje, aquilo que vai dentro do nosso coração também. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Mensagem poderosa. Deus seja louvado, meu amigo, pastor Wanderson. Fomos abastecidos de segurança, de identidade, de propósito. E que mensagem. Deus seja louvado, que Deus continue te abençoando ricamente, que todos nós tomemos posse dessa mensagem. E eu quero fazer um pedido para você que está agora aqui. Nós vamos, até o final do dia, repostar pelo YouTube essa mensagem, que você assista de novo com a sua família. Quem não assistiu, às vezes a mãe está assistindo, mas o filho não. E que você compartilhe com outros. Porque eu creio que a partir desse entendimento, a sua vida é mais feliz e você, exatamente, você cumpre aquilo que você foi criado, o propósito pela qual você foi criado. Nossa gratidão a todos, Deus abençoe, família linda aqui que nós temos a cada manhã. Amanhã estamos juntos, sábado, 6h30 da manhã, ok? Vamos fazer meia horinha depois, 6h30. Que Deus os abençoe, um forte abraço, nossa gratidão, pastor Wanderson, que Deus continue te iluminando, te usando. Quem sabe a gente se encontra ou aí, ou aqui de novo, a gente se vê. Forte abraço. Abraço, hein? Obrigado, pastor Wanderson. Ô, irmã. Bom dia com alegria para todos. Amém. Bom dia, é isso daí. Forte abraço a todos. Um abraço.